Jornada através da muralha. Essa é a nossa 8ª mensagem, mas ficamos apenas na 6ª mensagem. No mês de fevereiro nós vamos pregar sobre o tema do ano, ao menos 1 hora, mais uma vida, e depois nós vamos continuar essa jornada em busca de uma espiritualidade emocionalmente saudável, porque boa parte da igreja brasileira vive uma espiritualidade emocionalmente doentia. Se você não teve a oportunidade de estar conosco nesses 7 dias, está lá no YouTube, você pode acessar e pode ouvir mais de uma vez. Vale lembrar que ouvir é muito diferente de participar, é muito diferente você ouvir pelo YouTube e você participar no culto, mas ainda assim dá para você ser abençoado, receber alguma coisa e se preparar para aquilo que nós vamos continuar no próximo mês. Então vamos ler agora Hebreus capítulo 5, versículo 7, para concluirmos a mensagem que começamos de manhã, debaixo do tema Jornada através da muralha. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Quem já achou, diga amém. Então vamos esperar. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Final da Bíblia, Hebreus é lá no final. Está escrito: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão, mesmo considerando o fato de ser ele o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Poderoso Deus, continue falando conosco, dá-nos um alento, uma graça de mantermos o foco, a concentração por mais alguns minutos. Ilumina, Senhor, os olhos dos nossos corações e faz cumprir na nossa vida aquilo que já está no teu coração para cada um de nós, desde antes da fundação do mundo. É minha oração, junto com a tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré, e quem concorda, diga um sonoro amém. Amém. Pois bem, temos falado até aqui que todas as pessoas que se aproximam de Deus são chamadas por Ele para viver uma jornada, em situações diferentes, com tempos diferentes e com chamadas diferentes, mas é certo que é impossível tornar-se filho de Deus e ser moldado à base do açúcar e ser moldado deitado eternamente em berço esplêndido. O texto sagrado que nós lemos diz que mesmo Jesus não tendo pecado nenhum, ele aprendeu a obedecer, ele foi aperfeiçoado na obediência por intermédio de aflições. E isso tira de nós uma marca que muita gente tem na mente, quando vê alguém passando uma dificuldade, um problema, se questiona que pecado que essa pessoa cometeu para estar passando por isso. Eu pergunto, que pecado Jesus praticou para ter que passar por aflição? Pecado? Nenhum. Mas não tem como viver nessa terra contaminada pelo pecado, tornar-se obediente a Deus sem passar pela escola das aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se você não desistir, você vai chegar lá e será bem sucedido. A aflição faz parte da vida na terra. A grande questão é que o ímpio, o mundano, sofre, e ele vai ficando cada vez mais desumano. E o cristão que desenvolve uma espiritualidade emocionalmente saudável, faz uso do sofrimento na presença de Deus para tornar-se alguém melhor dia após dia. Então nós estamos falando dessa jornada e paramos de manhã no ponto onde está dito: não é possível estabelecer quanto tempo dura a jornada através da muralha de cada pessoa. Não é possível que você ou eu, ou que nós controlemos o tempo que cada pessoa vai levar para transpor a jornada conforme o chamado de Deus. Aliás, nem nós mesmos temos como precisar esse tempo. O que nós podemos é atrasar ou acelerar. Quando nós teimamos, nós somos reticentes naquilo que Deus está nos tratando, sempre de novo nós voltamos para o final da fila e temos que começar a prova lá do zero.
quando nós nos inclinamos, abaixamos a nossa cabeça e aceitamos que Deus nos conduza, nós passamos mais rápido pela jornada no deserto. O povo que foi tirado com mão forte, com um braço poderoso estendido da parte de Deus, era para passar pelo deserto em quantos dias? 3. Mas aquele povo que saiu do Egito era tão ruim, mesmo sendo povo de Deus, tiveram que morrer no deserto, e a geração abaixo de 18 anos precisou passar lá 40 anos para se purificar da herança geracional que receberam dos seus pais. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? Nesses dias nós falamos disso a rodo, então não vou poder explicar de novo, não há tempo para isso, mas quem está participando desde a segunda está entendendo completamente bem o que eu estou falando. Então vale a pena ressaltar que muitas pessoas que passaram por grandes sofrimentos e bateram em muralhas descomunais, mas as muralhas não as mudaram, elas ricochetearam, elas bateram e voltaram, e se tornaram pessoas mais amargas e mais difíceis. Um bom terapeuta, um bom psiquiatra, um bom psicólogo pode te ajudar a olhar para trás e enxergar o genograma da sua família. Enxergar o passado sem estar na presença de Deus é a garantia de mais sofrimento. Tem gente que é viciado no álcool e quando descobre que o bisavô era, que o avô era e lembra-se que o pai era, fica com raiva dos 3. Mas quem está em Cristo, ao constatar que meu bisavô era viciado em álcool, meu avô e o meu pai, mas eu decido que no poder do Espírito Santo não serei mais. E buscando a presença de Deus pode ser liberto. O pior de todos os vícios humanos é a prática do sexo fora do casamento. E como eu compartilhei aqui em uma das mensagens, os meus irmãos e eu éramos para ser todos prostitutos. E graças a Deus só 2 foram prostitutos. Os 2 do meio, o mais velho que sou eu e o mais novo, só tivemos 2 mulheres. Eu tive uma namorada única e depois a minha esposa com 30 anos. E o mais novo nem teve, ele foi pegado, ele foi deglutido. E a esposa dele? Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Em Cristo Jesus você não precisa ser quem seu bisavô foi, quem seu avô foi e quem seu pai é. Você pode ser quem o Pai Celestial quer que você seja. Em última análise, Deus é quem nos move através da muralha, e com isso vem o mistério. Que mistério? Como e quando Deus vai nos fazer passar? O que vai acontecer? Ninguém sabe. Deus dá alguma garantia para alguém? Você já viu algum personagem bíblico que foi chamado por Deus e Deus falou assim: não temas que eu sou contigo, amanhã será assim, depois da manhã será assim, depois da manhã será assado? Você já viu alguém receber um relatório desse de Deus? Não, a vida com Deus é pela fé. Viver pela fé significa conhecer os princípios de Deus, como Deus age, como Deus se movimenta, como Ele quer que eu me comporte, mas é dia após dia. Nós fazemos escolhas para confiar em Deus, esperar em Deus, obedecer a Deus, apegar-nos a Deus, permanecermos fiéis, quando tudo em nós quer desistir e fugir. Tem um moço que ocupa esse altar, top, ele tem um chamado pastoral, quem sabe ele esteja assistindo em casa e agora eu vou entregar a profecia para ele. Tem o dom de Deus para o louvor, tem um dom de Deus para pregar, mas está passando umas lutas, aí ele fica em casa. Sabe o que significa isso? Está ricocheteando na muralha. A prova veio e ao invés de ele transpor, ele está sendo reprovado. Quem está me entendendo? As coisas antigas começam a voltar, porque nós não temos direito de retroceder. Olhar para trás, para a história, é muito diferente de tirar as mãos do arado. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? O trabalho de nos levar além da jornada é principalmente de Deus, e por isso que é lento e profundo, porque Deus não tem pressa para trabalhar em nós, Ele tem pressa que nós trabalhemos para Ele, mas em nós Ele vai fazendo no tempo dEle, porque Ele sabe que nós não suportamos mudanças drásticas, nós não temos essa estrutura
Por isso que Deus é longânimo, assaz benigno e rico em paciência. E é por isso que a misericórdia dele se renova a cada manhã, e você pode dar um glória a Deus por isso? Então Deus vai agindo em nós de modo lento e profundo, e vai nos transformando quando nós não fugimos dos processos. Só tem uma maneira de saber em que situação nós estamos, do lado de cada muralha ou do lado de lá. Qual é a única maneira? Permanecendo na presença de Deus. Nós vamos ver rapidamente 4 dinâmicas que podem nos ajudar a transpor a muralha de modo menos sofrível. Primeiro nível, maior quebrantamento. Preste muita atenção nisso. Maior quebrantamento. Deus habita em luz inacessível, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E soberba e orgulho é a marca intrínseca na minha vida e na sua. Humildade é uma decisão que leva tempo para se manifestar na nossa vida. Então, os cristãos, eles podem ser notoriamente críticos em nome da defesa da verdade. Se tem uma coisa que todo crente tem uma capacidade absurda, é de ver erro na vida dos outros. Quem concorda comigo? Sabe por quê? Porque os nossos olhos se abrem. Mas Deus abre os nossos olhos, não para nós ficarmos apontando o dedo para as pessoas. Deus abre os nossos olhos para nós carregarmos as cargas uns dos outros. Mas quem tem uma espiritualidade emocionalmente doentia, não sabe ajudar, só sabe acusar. Ao invés de ser parceiro do Espírito Santo, é parceiro do diabo. Os cristãos podem ser notoriamente críticos em nome da defesa da fé, mas as pessoas que passaram pela muralha são pessoas quebrantadas. E pessoas quebrantadas, como disse o teólogo alemão Karl Barth, elas descobrem que a raiz e a origem do pecado é a arrogância na qual o homem quer ser juiz de si mesmo e do seu próximo. Ser juiz de si mesmo e julgar o próximo é uma das maiores expressões de arrogância do ser humano. Está escrito que se o teu coração te condena, Cristo é maior do que o seu coração. Está escrito, não julgueis para que não sejais julgados. E o que os cristãos mais fazem é julgar. Discernir é uma coisa, julgar é, eu acho isso e já sentencio. Tem gente que consegue fazer um barulho quando come feijão, e então vai no sanitário e solta uns pum, e já acha que é o último biscoito do pacote. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Sabe o que é isso? Arrogância e prepotência. E esse tipo de coisa é que muitas vezes faz com que nós fiquemos do outro lado da muralha, onde Deus não quer que nós estejamos. Antes de passar pela muralha, nós preferimos exercer o direito de determinar o bem e o mal, em vez de deixarmos esse conhecimento para Deus. Porque quem de fato é conhecedor do bem e do mal? Tem algum ser humano capaz de conhecer o coração do outro absolutamente? Nós não somos capazes nem de conhecer o nosso coração direito. Tem dia que nós estamos 1000 maravilhas de manhã, numa fé fervorosa, passou o almoço, a gente está desanimando. Com quem isso já aconteceu? Você está feliz com a sua família, com a sua parentela, você pensa assim, não, esse ano a festa da família vai ser a melhor festa do mundo. Quando os dias vão chegando, você fala para o seu cônjuge, eu quero ir para qualquer lugar, menos estar junto com a minha família. Com quem já aconteceu? Não é só isso de gente, não é possível. Vocês estão aí, gente, estão dormindo? Coloca esse negócio mais gelado aí, que eu acho que o povo está dormindo. Nossa especialidade natural, irmãos, é julgar sistematicamente a jornada das outras pessoas com Cristo, jornadas que foram diferentes das nossas jornadas. As primeiras palavras pronunciadas por Jesus no Novo Testamento foram revolucionárias. Ele disse, bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que será isso, pobre de espírito? Essa palavra usada
descrevia um pedinte, ou descreve um pedinte que havia atingido o fundo do poço, despido de tudo. Mas Jesus não estava descrevendo uma pessoa privada de tudo materialmente, e sim alguém que não se engrandecia acima de ninguém. Essa mesma palavra foi dita pelo apóstolo Paulo no livro de Filipenses, onde está escrito: considere os outros superiores a você. Quem considera o outro superior a si, é essa mesma pessoa que Jesus diz: bem-aventurados pobres de espíritos, que não se acham mais do que ninguém. E quando você não se acha mais do que ninguém, o Criador dos céus e da terra anda com você de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Posso ouvir um amém? Amém. Porque Deus resiste a quem se acha, irmãos. Quem se acha, a Bíblia diz, mora no deserto. As pessoas no outro lado da muralha não julgam as outras. O que significa isso? Aqueles que percorrem um processo, andam com Deus, eles deixam de ser juízes, porque eles pensam consigo mesmos: e se Deus fosse me julgar, o que sobraria de mim? Nada. Se nada sobraria de mim, que direito eu tenho de julgar o outro? Eu só tenho o dever de ajudar, não de julgar. A palavra é parecida, mas é absolutamente diferente na prática. O orgulho e a nossa tendência para julgar os outros se encontram em cada esquina do mundo, em todas as culturas, locais de trabalho, locais de recreação, famílias, vizinhos, times esportivos, sala de aula, casamento, abrigo, salas de conselho e festas de aniversário de criança. Em todo lugar tem alguém julgando alguém. Quando nos convertemos, agora que estamos santos de Deus, isso não desaparece automaticamente, só muda de faceta. Você viu? Nem parece que fulano é crente. Olha o cabelo dele. Você viu o corte de cabelo do Cleiton da Paula, lá do Núcleo Tijuca? Parece o corte de cabelo do Arrascaeta. O cabelo é de quem? A cabeça é de quem? Pagou o barbeiro com o seu dinheiro? Usa o cabelo do jeito que quiser. Por exemplo, você nunca vai poder falar do cabelo do pastor Wagner, nem do Hélio da Fernanda, porque é careca. Quem está me entendendo? Não, olha a roupa. Você viu o apóstolo? Culto de ceia é para vir de gravata, terno e gravata, ele mesmo que instituiu. E no último culto da primícia ele estava de camiseta. Ele fica mais bonito de gravata. Eu não estou falando mal, só estou fazendo um comentário. Outra forma sutil de medir seu nível de quebrantamento é considerar o quanto você ainda é ofensável, ofendível. Essa palavra nem existe. O quanto você está sujeito a ser ofendido. Imagine uma pessoa inflada, bombástica, que quando criticada, julgada ou insultada, imediatamente recua e reage. A pessoa altamente ofensável, você faz uma pergunta simples para ela: para onde você vai depois do culto? Ela: não, fique tranquilo, não vou para minha casa. Porque quem perguntou para ela é alguém que emprestou o dinheiro para ela pagar a última fatura do cartão. Então, aquela pessoa que está perguntando sabe que ela gasta demais com comida fora de casa. E aí a pessoa pergunta: para onde você vai depois do culto? Ela já acha que a pessoa está querendo controlar porque fez um empréstimo para ela. Ela já fala: não, eu vou para casa. Aí quando entra no carro, fala: fulano agora está se achando que quer controlar a minha vida só porque me emprestou um dinheiro. Cutuca o seu vizinho e pergunta: você tem alguma semelhança com esse tipo de coisa? Espiritualidade emocionalmente doentia. Agora, essa mesma pessoa, firmada no amor de Deus, cheia do Espírito Santo, se torna alguém impossível de ser ofendida. Quando ela é criticada, julgada, insultada, ela pensa: fulano não deve estar bem,
está falando isso porque alguma jararaca deve ter picado no calcanhar dele. Talvez foi visitado pela sogra. Porque tem gente que quando recebe a sogra em casa, fica pior do que ela. Você sabe por quê? Sabe por quê? Quando você critica alguém, você não perdoa aquele alguém, você não consegue amar aquele alguém, você vai repetir tudo que aquele alguém já fez para você. Não é à toa que Jesus manda perdoar 70 vezes 7, porque toda vez que alguém faz o mal para você, e você não perdoa aquela pessoa passa a viver dentro de você, mesmo que você não esteja consciente. Quem está me entendendo? Minha sogra está me ouvindo, lá em Santa Catarina. Oi, sogra, eu te amo. Eu vivo de bem com a minha sogra. Só teve uma vez que eu fiz o que não devia, e levou 7 anos para a paz reinar entre nós. Mas hoje nós vivemos bem. Eu mando mensagem para ela de madrugada, orando por você e pela sua família. Aí depois ela manda a resposta: genro querido, obrigado por orar por mim. Está vendo? Quer resolver os seus problemas com a sua sogra? Ore por ela de madrugada. A maioria dos crentes não oram nem de manhã, nem de meio-dia, nem de noite. Vai orar de madrugada? Assistir filme de madrugada, série de madrugada, assiste, mas orar de madrugada? Mas aqui é diferente, o povo daqui é um povo que busca Deus. São Francisco, sabe quem é São Francisco? Aquele de Assis. Se fizeram uma imagem dele, ele passou a ser idolatrado, não é culpa dele. A história não mostra que ele pediu isso. O São Francisco, como outros que passaram pela muralha, compreendeu que todos dependemos a todo instante da misericórdia de Deus. Diga para o seu vizinho: você só está aqui por causa da misericórdia. Pare de se achar, para não correr o risco de se lascar. É isso aí. Porque com a mesma medida que você medir, você será medido. E o diabo é especialista em levar o cristão para um lugar onde ele enxerga tudo que está errado, mas ele mesmo não faz nada certo. Consegue enxergar erro, consegue enxergar defeito, mas não dá fruto nenhum. Só tem um jeito de um cristão não dar fruto, sabe qual é? Se ele estiver desligado da videira verdadeira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim nada podeis? Então às vezes a gente está orando em língua, sapateando, dando aula, e está desligado de Jeová. Porque se estiver ligado nele vai dar fruto, não tem como não dar fruto. Quebrantamento me leva a ajudar mais e julgar menos. Diga para o seu vizinho: você nasceu para ser contrito e quebrantado. Orgulho e arrogância foi acidente na sua vida. A partir de hoje, quebrantado. Segundo, calma. Maior apreço pelo desconhecido, pelo mistério, por aquilo que não pode ser entendido. O grande problema para mim, para você, para nós, é que Deus está além da compreensão de todo o conceito que nós temos dele. Irmãos, Deus é incompreensível. Deus se deixa conhecer, sim, por tudo que está revelado na Escritura, mas o que está revelado na Escritura é isso aqui, ou quem sabe isso aqui, daquilo que Deus é. Deus é infinitamente mais. Deus não é um objeto que eu possa determinar, controlar, possuir ou comandar. Ninguém pode comandar Deus. Toda vez que você vê alguém sendo poderosamente usado, dando ordem para Deus, pode saber que é falso profeta. Ser humano nenhum tem capacidade para compreender Deus em plenitude, muito menos para comandá-lo. Antes de completar ao menos uma jornada de transposição de muralha, ainda que inconscientemente cada um de nós tenta fazer com Deus o seguinte trato, mais ou menos assim: eu obedeço e cumpro minha parte do trato. Agora
meu Deus e meu Pai, me abençoe. Não permita qualquer sofrimento grave na minha vida. Não, Deus, agora eu devolvo o dízimo e eu também dou oferta. Então eu posso gastar desenfreadamente que não vai me faltar nada. É verdade? Não é. Não, Deus, agora eu congrego. Então, faça sol, faça chuva, na minha vida só vai acontecer coisa boa. Onde que está escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum. Se aproximou de Jesus, todos os pecados estão perdoados. Se aproximou de Jesus, tem um anjo que vai andar com você para te guardar. Mas tenha bom ânimo, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E no mundo você terá. É isso aí. Deus não gosta, preste atenção, de ser rebaixado à posição de nosso secretário ou assistente pessoal. Lembre-se que quem é o necessitado somos nós. Deus não é o nosso serviçal. Nós aqui devemos nos tornar seus servos. Amém? Deus está presente conosco, mas Ele não pode ser controlado, manipulado. Antes, pelo contrário, Ele quer ser adorado e obedecido. Posso ouvir um amém? Amém. Mesmo morando dentro de nós, Ele é totalmente diferente de nós. Amados, o verbo adorar só deve ser usado para Deus. Adorarás somente o Senhor teu Deus. O rapaz começa a namorar, ou o marido não está amando mais tanto a esposa, ele não consegue falar para ela, eu te amo, ele fala, eu te adoro. Não, adorar é só a Deus. Só Deus tem direito de exigir adoração. Só Deus tem direito de exigir que eu e você o agrademos. O marido não tem direito de exigir que a sua mulher faça tudo que ele quer. A mulher não tem direito de exigir que o marido faça tudo que ele quer. Os pais não têm direito de exigir que os filhos façam tudo que ele quer, porque tem coisas que os pais querem que os filhos não têm condições de fazer e que Deus não aprova que eles sejam cobrados. Mas Deus tem direito de exigir que você e eu façamos tudo que Ele quer. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Quando você entender a sua posição em Deus, na presença de Deus, a sua vida vai fluir com muito mais facilidade. Um dos resultados gloriosos, irmãos, de transpor a muralha, é descansar mais facilmente e viver com mais liberdade, acreditando que Deus é poderoso para fazer por nós e em nós infinitamente mais do que tudo quanto nós possamos pedir ou pensar. Quando você se rende de verdade e aceita viver os processos, independente das circunstâncias, você consegue confiar, você consegue descansar, você consegue se aquietar e experimentar que o seu Deus também é seu Pai. Uma coisa que nós precisamos aprender com urgência é esperar por Deus. Um dos maiores desdobramentos de um coração quebrantado e de se sujeitar aos mistérios de Deus é a capacidade de esperar no Senhor. Quando nós passamos pela muralha, conforme a jornada que Deus nos chamou, algo é quebrado no mais profundo do nosso ser. O que é quebrado, apóstolo? É arrancar de nós a teimosia, é arrancar de dentro de nós aquela tenacidade terrível de querer produzir coisas que Deus não nos chamou para fazer e de coisas que nós não conseguimos fazer se Deus não estiver intrinsecamente ligado no nosso dia a dia. A maior parte das pessoas cristãs dizem assim, não, Deus me mandou fazer, aí ela vai fazer e não dá certo. Se Deus mandou fazer, quem é que pode fazer dar errado? Quem? Ninguém. Não, Deus falou comigo, é você. É você que vai ser a pessoa com quem eu vou casar. Passa 3 dias e ele não quer mais saber da pessoa. Que Deus é esse que falou com ele? Diga comigo, é o Deus diabo. É o pai da mentira. Você conhece gente que fala, Deus falou e daqui a pouco Deus não falou mais? Quem conhece gente? Cuidado com esse negócio de Deus falou. Preste atenção. Nós precisamos aprender o que realmente significa esperar no Senhor. Muitas vezes não somos capazes sequer de esperar as pessoas terminarem
as frases que elas querem falar sobre um assunto, e nós já estamos dando um conselho em cima. Se nós não conseguimos esperar a pessoa terminar o que ela quer falar, imagine esperar Deus agir em nosso favor. Deus faz questão de nos ensinar a aprender a esperar. O salmista disse: esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Pergunta para o seu vizinho: você sabe esperar em Deus? Quantos anos Abraão esperou? 25. Quantos anos Moisés teve que esperar depois de querer dar uma de bom? 40. Quantos anos Davi esperou depois de vencer o gigante Golias para se entrar no trono de Israel? 13 anos. Quantos anos Jesus esperou para começar seu ministério? 30 anos. Podemos confiar em Deus para fazer o mesmo em nós, se nós aprendermos a esperar nele. Alguém disse aqui, irmãos, que Deus não esquece das suas promessas. Você acredita nisso? Se Deus não esquece, se Ele é o nosso Pai, se em Jesus nós somos filhos e somos herdeiros, o que nós precisamos então aprender? Quantas esposas eu sei que oram calorosamente, fervorosamente pelos seus maridos? Elas oram de manhã, mas de tarde desce o pau no marido para a vizinha. Está esperando no Senhor? Para viver uma espiritualidade emocionalmente saudável, nós vamos precisar aprender a nos desapegarmos das tantas coisas da terra que a besta diz que nós precisamos, mas na verdade não é necessidade primária. Ou seja, a questão crítica na jornada com Deus é: eu sou feliz ou eu sou livre? O que você espera que Jesus te faça, feliz ou livre? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis felizes, é isso que Jesus falou? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas todo mundo quer ser feliz primeiro, para depois ser livre. Jesus, faça tudo que eu quero que o Senhor faça, então eu vou passar a ser fiel, e assim então eu vou andar com o Senhor. Não, primeiro eu me entrego e deixo Ele me tratar, primeiro eu me torno livre, e aí eu serei verdadeiramente feliz. O apóstolo Paulo tratou dessa questão do desapego em 1 Coríntios 7, 29 a 31, fazendo um apelo radical para uma nova compreensão do nosso relacionamento com o mundo. Preste atenção nisso, e aí eu já estou caminhando para os finalmente. Irmãos, digo-vos porém isto: o tempo se abrevia, assim os que têm mulher, vivam como se não tivessem, os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que usam as coisas desse mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. O que o apóstolo está dizendo? Nós devemos viver nesse mundo como todas as pessoas vivem, casando, experimentando aflição e alegria, comprando coisas e usando, mas sempre conscientes de que essas coisas em si mesmas não são a nossa vida. Devemos ser marcados pela eternidade, livres do poder dominador das coisas. Quem está me entendendo? Nós precisamos ser levados para um lugar onde nós vamos receber o poder para possuir tudo sem ser possuído por nada. Porque o que mais atribula a nossa existência não é quando vai chegar a eternidade, é o que eu consigo possuir nessa terra. A grande causa da ansiedade não é o que eu já tenho, é o que eu ainda não tenho que quero ter. O maior mal dos nossos dias é a ansiedade, é a falta de tempo para estar na presença do dono do tempo. Quanto mais desapegado, mais paz interior. Veja bem, desapegado não é relaxado.
Desapegado não é despreparado. Desapegado é aquela pessoa que sabe o lugar certo de todas as coisas. Ao longo do caminho na nossa jornada com Cristo, nós nos prendemos aos comportamentos, hábitos, coisas e pessoas de uma forma não saudável. Nós passamos a adorar coisas, ao invés de adorarmos o Criador de todas as coisas. Nós passamos a valorizar mais as nossas conquistas do que as pessoas que Deus deu para estar do nosso lado. Então, começa uma luta grande. Deus, eu devo ter aquele segundo carro? Quem tem um carro aqui? Quem tem 2 carros aqui? Quem quer ter 2 carros? Quem quer ter 3? Às vezes a pessoa tem um, está difícil para abastecer e para pagar o seguro. É certo ela desejar 2? Não. A dificuldade para ter um, para abastecer e para pagar o seguro já mostra que é só aquele e ainda tem que orar e jejuar para não dar problema. Há um tempo certo para todas as coisas, mas esse mundo coloca sobre nós, impõe sobre nós desejos que, na verdade, nem estão na hora de nós termos ainda. Verdade ou não? Isso causa sofrimento ou provoca uma alegria grande no coração? Se coincide do marido precisar do carro ao mesmo tempo que a mulher precisa, já dá pega na casa. Porque toda vez que eles sentam na mesa, eles falam, nós temos que comprar o nosso segundo carro. Mas está dando conta do primeiro? Não, então não vai chegar o segundo. Quem está me entendendo? Mas quando a nossa espiritualidade é emocionalmente doentia, a gente fica profetizando. Deus vai nos dar um carro no ano de 2024. Mas nós temos um carnê desse tamanho para pagar desse carro, nós estamos pagando o carnê da TV, estamos pagando o carnê do micro-ondas, estamos pagando o carnê do colchão que nós compramos na Marlene com massagem. Não, 2024 o projeto é pagar os carnês. Espiritualidade emocionalmente saudável vai pensar assim, não, nesse último ano nós compramos colchão, compramos micro-ondas, compramos televisão, estejais contentes com o que tendes. Finalmente, diga para o seu vizinho, ufa. O propósito de Deus é que nós tenhamos uma união amorosa com Ele no final da jornada. E o que é que mais nos atrapalha a ter intimidade profunda com Deus? O que mais nos atrapalha? As coisas desse mundo. Nós pedimos bênçãos para Deus, Deus entrega as bênçãos e nós nos perdemos nas bênçãos. Nós pedimos trabalho para Deus, Deus entrega o trabalho e o trabalho nos tira da presença de Deus. Nós pedimos um cônjuge para Deus, Deus dá o cônjuge, nós passamos a adorar o cônjuge. E as coisas perdem o seu devido lugar. Então, desprendendo-nos alegremente de certos comportamentos e atividades com o intuito de um apego mais íntimo e amoroso a Deus, você precisa pensar, do que eu posso me desapegar um pouco mais, para me ocupar um pouco menos e para estar um pouco mais na presença de Deus. Esse ano, ao menos 1 hora para Deus. Certamente a minha vida vai se tornar melhor e eu vou dar pelo menos um fruto, vou ganhar pelo menos uma alma para Jesus de Nazaré. Posso ouvir um amém? Amém. Então, irmãos, nós devemos aproveitar o mundo, porque o mundo é a criação de Deus e tudo que Deus criou é bom. Nós devemos apreciar a natureza, nós devemos nos relacionar com as pessoas, nós devemos usufruir dos dons de Deus, junto com tudo aquilo que vem no pacote de estar vivendo sobre a face dessa terra, mas nós não deveríamos sermos dominados por nada dessa terra, porque tudo aqui é passageiro. Diga para o seu vizinho, inclusive você. Quanto mais desapegado você for na jornada, melhor capacidade você vai ter para experimentar a pura alegria. Quanto mais apegado, mais dificuldade você vai ter. A jornada com Jesus nos chama para uma vida de devoção inseparável dele. E isso requer que nós simplifiquemos nossa vida
removendo as distrações. Posso ouvir um amém? Tem tanta coisa que você faz, tem tanta coisa que você ouve, tem tanta coisa que você busca, que literalmente não sobra tempo para um mergulho mais profundo. Para completar a jornada, quero convidar você para ficar de pé. Você quer desenvolver uma espiritualidade emocionalmente saudável? Grave essa última frase. Você vai precisar aprender a sofrer pequenas perdas e a aceitar ter limites. Se você não quiser perder nada deste mundo, você não vai ganhar a vida eterna. Se você não estabelecer limites na terra, você não vai conseguir desenvolver vida emocional saudável. Você não vai amadurecer, porque sem tempo para Deus é impossível vencer os manjares desse mundo. É necessário aprender a sofrer pequenas perdas. O que eu mais amo é estar com as pessoas, mas é impossível você estar com todo mundo que quer estar com você e estar com Deus. Tem que abrir mão. Abrir mão, menos gente no dia a dia, mais tempo com Deus, mais vidas serão abençoadas através da sua vida. Quem está entendendo? Quanto mais você fica com o povo e menos você fica com Deus, mais você dá problema para as pessoas, porque mais problemas você tem. Quanto mais você fica com Deus e menos você fica com as pessoas, mais você pode abençoar as pessoas. E mais gente ainda vai querer estar com você. Amplie a sua alma através dos passos de Jesus de Nazaré. É o que nós vamos falar no mês de fevereiro. Chegou o tempo de nós, cada um de nós e todos nós, vivermos uma espiritualidade emocionalmente saudável. Pessoas difíceis de serem ofendidas e pessoas que sabem quem é o Deus em quem elas depositaram a sua fé. Homens e mulheres maduros, homens e mulheres fervorosos na fé, homens e mulheres que não largam a Deus por nada e que creem de todo o coração que Ele continua sendo o mesmo ontem e hoje o será para sempre. O projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, é um projeto de sucesso. Mas não é sucesso no padrão da besta do Apocalipse. É sucesso no padrão do céu. É sucesso no padrão de Deus. Amém? Coloque sua mão sobre o seu coração. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama para a jornada e o Senhor vai conosco. Foi assim que o Senhor fez com Abraão, com Moisés, com Davi, com Jesus Cristo de Nazaré. E é assim que o Senhor faz e fará conosco. Então nessa noite, Pai, nós proclamamos nesta casa de oração, que nós aceitamos e queremos dar cada um dos nossos passos nesse novo ano na Tua presença. Nós queremos aprender, ó Pai, a não nos desligarmos do Senhor em momento nenhum das nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, nós não queremos bater na muralha e cair sentado para trás. Nós queremos bater na muralha, grudar na muralha e transpor a muralha no poder do Espírito Santo. Pai, ilumine os olhos dos nossos corações, para que nós nos cerquemos de pessoas, como falamos aqui nesses dias, capazes de nos ajudar. Dá-nos um coração, Pai, igual ao Teu, rico, ó Pai, em amar, tardio em se irar, sempre pronto para ouvir. Deus Todo-Poderoso, eu Te louvo pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, e mais uma vez, nessa primeira semana do ano, eu peço recompensa-os pela dedicação, ó Pai, de buscar a Tua face. Seja também com aqueles, ó Pai, que só puderam estar no dia de hoje. O Senhor Jesus conta, Pai, a parábola daqueles que chegaram na última hora, mas também receberam certa recompensa. Que seja assim, Pai, com aqueles que estão conosco nessa noite, que eles também sejam tomados pela Tua glória, que eles sejam tomados pela Tua presença, e que juntos nós formemos um corpo de Cristo,
poderoso, ó Pai, nesta casa de oração, para fazermos diferença na sociedade campograndense, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dá que nós sejamos homens e mulheres espiritualmente e emocionalmente saudáveis, a fim de que as bênçãos corram atrás de nós e nós não precisemos correr atrás delas. Dá que através das nossas vidas, ó Pai, transborde o Teu poder, transborde a Tua grandeza, transborde os Teus milagres, transborde as Tuas curas, e nós sejamos homens e mulheres com quem as pessoas têm prazer de estar. É minha oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você que foi abençoado nessa hora, dê um aplauso ao Senhor. Quando nós cantamos aquela canção, a trombeta está soando. Quem ouviu a trombeta tocando? Quem trocou a trombeta, irmãos, foi o Amaro. Vocês lembram do chocolate Amaro? O irmão que tocou a trombeta participa na célula lá na minha casa. É o esposo da Sandra. Pensa numa criatura fofa, dá vontade até da gente morder ele. Eu imagino que a Sandra deve atacar ele direto. Mas por que eu estou falando isso? Eu só posso conhecer o Amaro porque ele vai na célula lá na minha casa. Vale a pena em 2024 você considerar a hipótese de participar de uma célula, para você ter mais afinidade com os irmãos. Quem me entendeu? Então diga para o seu vizinho, até terça-feira. Vai na paz do Senhor. Sandra.